Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 41. E no vídeo de hoje eu vou degustar com vocês um whisky chamado Benriach Curiositas. Um whisky de 10 anos da região de Speyside, Escócia, uma região conhecida pelos seus whiskies ricamente frutados. E o whisky que eu vou degustar é de Speyside, mas não segue exatamente esse apelo comercial de whiskies ricamente frutados. É um whisky, na verdade, que tem a proposta de resgatar um pouco das origens dos whiskies de Speyside, ou seja, whiskies defumados. Mas eu falo mais sobre Speyside, frutado, defumado, este whisky, mais adiante. Começar falando sobre a destilaria. Benriach foi fundada em 1898, nem é tão antiga assim, por John Duff. 2 anos depois de inaugurada, fecharam as portas e assim ficaram de portas fechadas por 65 anos, reabrindo apenas agora, na década de 60, em 1965. Tá? Durante esse período, até abrir um parênteses aqui, durante esse período eles ficaram de portas fechadas para a produção de whisky. Durante esse período eles produziram ali, esporadicamente, malte. Não é whisky de malte, grãos de malte. Realizava-se maltagem nas instalações da destilaria. E os grãos de malte produzidos ali eram então utilizados por outras destilarias, como por exemplo a destilaria vizinha Longmore. Fecha parênteses. Em 1965, quando eles reabriram as portas para a produção de whisky, eles já estavam com novos proprietários. E me chamou bastante a atenção que de lá para cá, eles trocaram de proprietários inúmeras vezes, tá? Na verdade, isso não é uma coisa bastante comum a várias destilarias escocesas, não é uma exclusividade da Benriach, mas é o tipo de situação que me leva a 2 tipos de pensamento. Primeiro pensamento, mais associado com uma certa insegurança, o pensamento de que é uma destilaria que a qualquer momento pode vir a ser negociada novamente. O segundo pensamento é um pensamento mais positivo, o pensamento de que é o tipo de destilaria que normalmente tem produto interessante para colocar no mercado. Por que eu digo isso? Porque é normal, é natural que a cada troca de proprietário, o novo proprietário queira promover algumas mudanças. Trocar pessoal, trocar maquinário, trocar equipamento, trocar fornecedores, mudar peculiaridades do processo produtivo, maltagem, fermentação, destilação, mudar o estilo de maturação. E cada uma dessas mudanças, seja ela pequena ou grande, impacta no perfil do whisky. Então, várias mudanças de proprietário, vários perfis de whisky disponíveis para colocar no mercado. E no caso da Benriach, isso é facilmente comprovável acessando o site deles, pelo menos na versão atual, a versão da data de gravação desse vídeo, acessando o site deles e verificando o portfólio de whiskies que eles têm e que eles tiveram no passado recente. E lá a gente vai poder constatar um grande número de perfis de whisky. Whiskies mais maltosos, mais frutados, frutados com florais, sem turfa, com um pouco de turfa, com bastante turfa, várias idades, várias gradações alcoólicas, vários estilos de maturação, ex-bourbon, ex-sherry, ex-porter, ex-madeira, ex-oloroso, ex-sauternes, ex-moscatel, ex-rum, né? Vários estilos de maturação, vários perfis de whisky. Então, Benriach é uma daquelas destilarias que, no meu entender, a gente pode não ter muita certeza sobre o futuro, mas pode ter convicção que ela pode colocar whiskies muito interessantes no mercado, como é o caso do whisky que eu vou degustar aqui com vocês, que tem uma proposta muito interessante, a proposta de resgatar as origens dos whiskies de Speyside, ou seja, whiskies defumados. Por que eu acho isso tudo muito relevante? Tá? Porque hoje existe uma caracterização, uma rotulagem muito forte das regiões produtoras na Escócia. Tá? Isso na verdade é muito útil, muito prático, muito bom para consumidor, para a indústria, para o comércio, para o marketing, para o turismo. É muito bom para todo mundo, é muito útil. Tá? Então essa rotulagem significa o quê? Significa dizer que as Lowlands produzem whiskies mais leves, mais florais. Islay produz whiskies mais pesados e defumados. Speyside produz whiskies ricamente frutados. Tá? Rotulagem. Mas se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver que não existia muito disso de rotulagem, tá? Não de forma tão intensa, não aproveitada de forma tão forte, tá? E voltando no passado, a gente vai constatar que o que se utilizava de leste a oeste, de norte a sul, por toda a Escócia, por toda a Irlanda, por várias regiões, era turfa. Muita turfa. Turfa como fonte energética, muito utilizada para várias coisas, e no processo produtivo do uísque durante a maltagem como fonte calorífica para fazer a secagem dos grãos, e turfa durante a maltagem nós temos whiskies defumados. Né? Em Speyside não era diferente. Antigamente se utilizava bastante turfa para fazer a secagem do grão, então os whiskies de Speyside também eram defumados. E como é que Speyside saiu de whisky defumado
para ricamente frutado. O tempo passou, gente. O tempo passou e o pessoal foi substituindo a turfa como fonte calorífica por outras fontes caloríficas que não gerassem tanta fumaça, tá? Ou nenhuma fumaça. Além disso, e mais importante do que isso, o gosto do consumidor mudou. O consumidor passou a se interessar e exigir whiskies mais leves, mais frutados, mais agradáveis, mais fáceis de consumir e de fazer misturas, né? E isso tudo aconteceu num período em que as Highlands, em específico Speyside, se firmaram no mercado como grandes produtores de whisky e de whisky de qualidade, né? Então, o tempo passa, a turfa é menos usada, Speyside se firma no mercado como produtor de whisky de qualidade frutada, certo? Mas isso é um pouco de história apenas, é hora da gente fazer a nossa degustação. Já estou aqui com a boca bem seca. Servi uma dose aqui do nosso whisky. O Bendria Curiositas, 10 anos de maturação. A versão que eu tenho aqui é 46% teor alcoólico. Por mais, assim, é importante ressaltar isso porque tem também uma versão de 40% teor alcoólico. Não sei se eles ainda estão produzindo essa versão, mas ela circula, então daqui a pouco vocês têm uma garrafa de 40% teor alcoólico, então é importante ressaltar que as opiniões que eu vou citar agora são da versão 46%, tá? Vem numa apresentação bastante clássica, tradicional, numa embalagem tubo com tampa de metal, nada de muito especial nesse aspecto, tá? Muito tranquilo, sem filtragem a frio. E aqui diz Natural Color, o que nesse caso aqui me deixa bastante pé atrás, porque eu sempre busco alguma informação extra para passar para vocês, e eu fui validar a informação de que isso aqui é Natural Color, ou seja, teoricamente, sem corante, mas duas das fontes que eu consulto citaram que tem corante sim. Pessoal, é até importante ressaltar, quando não tem corante, a informação correta deveria ser sem corante, né? E tem muita destilaria que coloca Natural Color, dando a entender que não tem corante. Às vezes não tem, mas nem sempre é o caso, tá? Nesse caso aqui eu não sei, estou na dúvida, tá? Mas o importante é que vai ser agora a degustação mesmo, né? A experiência degustativa, tá? Pessoal, vamos lá. Aroma. O aroma dele é fresco, a gente percebe a turfa. É uma turfa mais medicinal no olfato, vai ser diferente no paladar, já ressalto isso. Uma turfa medicinal, couro, malte, um amadeirado, tá? E assim, é interessante isso aqui, porque as frutas, tem bastante presença frutada também. É bastante turfado, bastante frutado. As frutas, um pouco de berries, pequenas berries, algum cítrico, e bastante fruta branca que me lembra bastante maçã. Mas isso tudo, pessoal, essas frutas, às vezes vem com uma conotação de fruta mais madura, mais adocicada, que não é o caso aqui. Aqui é a fruta mais verde, mais imatura, mais fresca ainda, tá? Além disso, um pouco de biscoito e gramíneas. Bastante gramíneas, na verdade. Bastante planta verde ainda, não seca, tá? É uma sensação refrescante, energizante, tá? No paladar, e é hora da gente homenagear, Slante vai, Henrique Guimarães. Pessoal, no paladar, algumas diferenças. No olfato ele é fresco, no paladar ele é quente. No olfato a turfa tem uma certa conotação medicinal, sem ser exatamente muito medicinal, mas tem uma leve conotação medicinal. No paladar essa turfa é mais terrosa. Couro, amanteigado, malte, frutado. Bem frutado, frutas vermelhas, frutas cítricas sobressaem no paladar, né? Frutas brancas também tem, mas não é tão forte quanto no olfato, tá? É um whisky que também tem um amadeirado bastante amargo, bastante seco na boca. Não é um whisky arredondado, tá? E o corpo é médio, mas a turfa ajuda a preencher bastante a boca, tá? E ele finaliza de uma forma média para longa, esfumaçada, frutada, um amadeirado, um malte, ok. Sendo que
o longo dessa história, uma finalização média para longa, o longo é a fumaça. O resto fica no médio, certo? Com água, e até já vou adiantando para vocês que com água ele se comporta de um jeito diferente e interessante até. Com água, ele fica ainda mais fresco, sobressai um pouco de pimentinha, cítrico, frutado em geral fica mais proeminente. O amadeirado continua ali, mas não está mais tão seco. Turfa continua. No geral, no olfato ele fica mais fresco, mais frutado e um pouco mais lembrança de plantas, tá? No paladar, continua um whisky quente, mas a turfa cede um pouco, deixa um pouco mais o frutado sobressair. Ele fica mais agradável no geral. Ele perde bastante corpo, ele fica um whisky sem corpo nenhum, digamos assim, uma finalização apenas mediana, mas é um whisky que, digamos assim, fica mais agradável com água. Fica mais agradável com água. Minha nota para este whisky aqui, nota de single malt, 80 de 100. É um whisky que tem uma proposta diferente, e isso eu acho sempre muito interessante. Tem que ter bastante coragem para vir com propostas diferenciadas, tá? É um whisky que tem uma média complexidade, ok, mas falta arredondamento e tem a questão do equilíbrio, ou do desequilíbrio. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Questão do perfil de sabor, tá? Existem whiskies que são frutados com fundo defumado. Existem outros whiskies que são defumados com fundo frutado. E há este whisky que é defumado e frutado, digamos assim, na mesma intensidade, com a mesma força. E quando esse tipo de situação acontece, dois ou mais perfis de sabor serem os principais, os proeminentes, né, de um whisky, se faz mais necessário do que nunca que sejam muito bem equilibrados, muito bem balanceados, porque senão o whisky não fica agradável. Fica uma sensação de que tem algo errado no whisky, né? E é o que aconteceu com esse whisky. Em termos práticos, o que acontece? A pessoa que gosta de whisky defumado e vai provar esse whisky, num primeiro momento, vai, né, sentir o aroma, vai sentir o paladar e, opa, que legal, tem aquela fumacinha que eu gosto. Num segundo momento, vai perceber que tem alguma coisa estranha no whisky. Tem alguma coisa que não se encaixa, uma coisa que não está conversando muito bem aqui nesse whisky. E num terceiro momento, a pessoa vai automaticamente comparar esse whisky defumado com outros whiskies defumados que ela conheça, um Laphroaig, um Ardbeg ou qualquer outro, um Highland Park, e vai chegar à conclusão que ele é inferior, porque não é agradável. A mesma coisa vai acontecer com o pessoal que gosta de whisky frutado. A pessoa que gosta de whisky frutado vai perceber as frutas, e realmente ele é bem frutado, tanto no aroma quanto no paladar, vão perceber as frutas, mas o tempo todo sendo atrapalhados por uma densa camada de turfa que em nada enaltece o frutado, apenas atrapalha. Então nós temos dois perfis de sabor, o frutado e o defumado, dois ótimos perfis de sabor, diga-se por sinal, que normalmente combinam muito bem, mas que não estão trabalhando juntos para enaltecer o whisky. Em vez de estarem se ajudando, estão se atrapalhando, estão competindo. Então, nesse aspecto, esse whisky realmente me causou uma certa surpresa. A proposta é muito boa, mas ele acaba pecando nesse aspecto. Em geral, os whiskies da Bendriach são muito bons, eu gosto bastante deles, mas esse específico foi uma surpresa não tão grata assim. É o tipo de whisky que eu vou dizer para vocês que se ele for coadjuvante num evento, num momento, por exemplo, numa harmonização e tal, ele é legal, tá? Tudo bem, mas se a gente for parar só para degustar ele, deixa a desejar, tá? Pessoal, até recomendo, se vocês forem comprar o Bendriach Curiositas e tiverem a oportunidade de optar 40% ou 46% de teor alcoólico, optem pela de 40%. Normalmente eu digo o contrário, mas nesse caso eu vou dizer que o 40% é melhor, porque com água ele ficou mais agradável. Ficou um whisky mais simples, mas ficou bem mais agradável, certo? Pessoal, era isso quanto à degustação. Apenas para finalizar o vídeo, um pequeno recado. Para quem acompanha o canal mais de perto, tá? Sobre a nossa brincadeira, eu quero meu Slantchevar. Fiz algumas mudanças, vocês devem ter percebido. Mudança qual é? Acabaram-se as regras.
Não precisa mais ser o primeiro a comentar, não precisa comentar 100% corretamente, basta escrever quero Meslanchevar nos comentários, que assim que der eu vou citar o nome de vocês num dos vídeos que eu vou fazer futuramente, certo? A mensagem que eu também antigamente eu passava uma mensagem, agora eu apenas cito o nome, mas é importante saber que o nome, quando é citado, é com muito carinho, com muito respeito, com muita alegria de poder estar citando o nome de vocês aqui no vídeo, certo? E eu tomo nota sempre de todos os nomes, né? Eu sou meio chato, eu tomo nota de todo mundo que comenta, quero Meslanchevar, então eu vou começar privilegiando o pessoal que já vem comentando de longa data, quero Meslanchevar, querem participar e nunca são os primeiros, então vou começar privilegiando esse pessoal, como foi hoje aqui, né, com o Henrique, que já desde do primeiro vem comentando lá o quero Meslanchevar, certo? Pessoal, apreciem seus whiskies sempre com moderação, nos vemos no próximo vídeo, saúde!